A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Escreva aqui nos comentários, deixe seu like e ajude Jesus Cristo a evangelizar as almas. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante, contemporâneo e útil para a nossa vida espiritual. O tema é a esperança, né? Então a gente vai trabalhar aqui esse tema, a esperança. A gente vive em um mundo onde coisas terríveis acontecem. E a única coisa que pensamos é: será que existe uma saída, né? Bom, antes de a gente falar sobre esperança, é necessário a gente definir o que é esperança. Então vamos definir aqui o que é esperança. Esperança é uma expectativa baseada em sólida certeza. Então, ou seja, esperança é uma expectativa. E essa expectativa está baseada em sólida certeza. Isso é esperança. E a gente vai trabalhar nesse vídeo em particular sobre a esperança em um contexto da volta de Cristo. Tá certo? Então vamos contextualizar. Como eu falei anteriormente, a gente vive em um mundo que acontece coisas terríveis e ficamos na esperança de acontecimentos futuros que sejam melhores. Mas será que é isso mesmo? Será que essa expectativa, essa esperança de que os dias futuros serão melhores, será que de fato isso vai concretizar essa expectativa? Olha, vamos fazer aqui duas observações. Hoje muitos pregadores têm prometido várias coisas, várias. Eles prometem bênçãos, vitórias, se esquecendo que analisar qual vai ser a expectativa de futuro que o mundo espera, né? Então, ou seja, a gente vai para cultos onde os pregadores começam a prometer várias coisas, bênçãos, vitórias, conquistas e etc. Entretanto, eles esquecem de ver se essa expectativa de um futuro melhor de fato vai se concretizar. Será que é isso que o mundo espera? Dias melhores? Essa é a primeira coisa que a gente tem que aqui analisar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não pode de maneira nenhuma se esquecer que Jesus falou que vai voltar. Evangelho de João, capítulo de número 14. Jesus Cristo fala lá claramente, faça uma leitura do capítulo inteira, que ele vai voltar. Então, essa narrativa do retorno de Cristo não é uma criação dos pastores, uma criação dos protestantes, dos evangélicos e etc. Não. O próprio Jesus afirmou categoricamente que ele viria. E a gente não pode esquecer que o mundo, uma das expectativas de futuro, já está dada aqui, é o retorno de Cristo. Então o que o mundo espera para dias futuros? O retorno de Cristo.
Essa é uma expectativa, é uma esperança baseada em sólida certeza que é a própria promessa de Cristo. Segundo ponto, o livro de Apocalipse, ele é um livro real. Ele não é uma obra fictícia, um conto literário, enfim, não. O livro de Apocalipse, ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo e ele é real. O que está escrito ali, profetizado ali, vai acontecer no futuro. Então, ou seja, qual é a nossa expectativa de futuro? Ou seja, qual é a esperança que a gente tem para o futuro? Está lá descrito no livro de Apocalipse. Então, o futuro para a gente já não é mais uma incógnita. Deus, ele revelou para a humanidade agora o decorrer da história, ou seja, do futuro. Então, o mundo ainda espera ser chacoalhado com terríveis acontecimentos, com aquelas pragas previstas no livro de Apocalipse. Então, está aí 2 pontos que a gente tem que observar, tá certo? Então vamos falar agora um pouquinho mais detalhadamente sobre essas 2 perspectivas ou esperanças do futuro. Vamos lá detalhar. Como eu falei, a gente tem 2 perspectivas de futuro. A primeira, para o mundo rebelde, ou seja, para as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo ainda como seu Salvador, então, ou seja, para o mundo rebelde, a expectativa de futuro é uma expectativa de um futuro ruim. Então, ou seja, os ímpios não aguardam coisas boas. Os ímpios não aguardam dias melhores. Pelo contrário, como eu falei, o mundo ainda vai ser chacoalhado com terríveis acontecimentos. Ou seja, as pragas descritas no livro de Apocalipse. Então o mundo ainda vai ser palco desses acontecimentos. Essa é a perspectiva para os ímpios. Essa é a perspectiva para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Serem terrivelmente impactadas com essas pragas descritas no livro de Apocalipse. Então essa é a perspectiva de futuro, essa é a esperança para o mundo rebelde. Essa é a primeira visão, essa é a primeira expectativa. Qual é a segunda? A expectativa dos crentes, agora dos fiéis em Cristo Jesus, daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que é que os crentes esperam? Um futuro melhor. E qual é esse futuro melhor? O retorno de Cristo. Então, ou seja, os cristãos têm uma esperança. Ou seja, o que eles esperam, a expectativa para o futuro é algo melhor. É o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Então a gente observa aqui 2 cenários totalmente distintos. Um cenário otimista, que é para os crentes. Eles aguardam o retorno de Cristo. E nós temos um cenário pessimista. Um cenário nebuloso, um cenário catastrófico, que é para os ímpios, para o mundo rebelde, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, ou seja,
sofrerem e passarem pelas pragas e pelas moléstias e pelos sofrimentos relatados no livro de Apocalipse. Então, eu como pregador, eu não posso chegar e simplesmente prometer sem considerar essas duas perspectivas de futuro, essas duas visões sobre esperança. Então a esperança dos ímpios é sofrer, se eles não aceitarem a Jesus Cristo. E a esperança dos cristãos é serem resgatados por Cristo Jesus, ou seja, o retorno glorioso de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Então, esse mundo rebelde espera o aparecimento do anticristo, ser palco das pragas derramadas no período da grande tribulação, e se não se arrepender, ser réu no juízo de Deus. Esse é o cenário, essa é a esperança, essa perspectiva de futuro para o mundo rebelde. O aparecimento do anticristo, ser palco das pragas derramadas no período da grande tribulação e ser réu no juízo de Deus. O que a igreja verdadeira de Cristo espera? A esperança da vida eterna. Vamos mostrar isso na Bíblia? Então, o que o crente espera? A esperança da vida eterna, o breve retorno de Cristo, para concretizar essa vida eterna. Olha só que esperança gloriosa. Vamos fazer a leitura, para a gente mostrar isso na Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos fazer a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então está aí o apóstolo Pedro dizendo que a gente tem uma viva esperança, uma viva expectativa, que é a da vida eterna. Vamos fazer uma segunda leitura aqui. Vamos fazer a leitura agora de Tito, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vamos fazer a leitura. Vou até começar a partir do versículo de número 1 do capítulo de número 1 de Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, ou seja, na esperança da vida eterna. Então, o que é que o crente espera? A vida eterna. Qual é a perspectiva de futuro para o crente? A vida eterna. Está aí pela palavra de Deus. Então, a igreja de Cristo espera a vida eterna. E como eu falei, a igreja de Cristo espera o retorno de Cristo, que vai concretizar a vida eterna. Mas vamos mostrar
isso na Bíblia. Então vamos fazer a leitura da primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Vamos fazer a leitura. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então tá aí, o apóstolo Pedro está dizendo, o apóstolo João está dizendo que Jesus retornará. E que todo aquele que tem essa esperança, ou seja, a esperança de que Cristo vai retornar, essa expectativa de futuro, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então está aí. Mas como eu falei no início, qual é a definição para esperança? Uma expectativa baseada em sólida certeza. Então aqui eu já mostrei as expectativas, tanto do mundo ímpio como do mundo cristão. Tanto para os ímpios como para os crentes. Mas eu não mostrei em que base. Já apresentei alguns versículos, mas eu quero mostrar que a base dessa nossa esperança é sólida. É sólida. Ou seja, é firme, é consistente. Nós estamos baseados em uma sólida certeza, não é especulação de futuro, é certeza. E a base dessa certeza é o que a gente vai mostrar aqui agora. Então, como nós adquirimos essa esperança? Vamos fazer a leitura. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 23. Vamos fazer a leitura. Vou até fazer a leitura a partir do versículo de número 21 para ficar mais didático. A vós também que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Olha só que texto magnífico. Então, como a gente adquire essa esperança? Qual é a sólida certeza que garante isso? Paulo está dizendo aqui. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Então, quem garante essa esperança é o evangelho de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas e todo o Novo Testamento e toda a Bíblia Sagrada. Então, ou seja, a palavra de Deus garante a certeza dessa perspectiva de futuro. Tá certo? Então é com a palavra de Deus que a gente adquire essa esperança e é ela a nossa certeza. Ela é a nossa base, da qual a gente apoia a nossa perspectiva de futuro, a nossa esperança. E Paulo aqui ele deixa uma advertência para a gente não se afastar dessa esperança. Tá certo? Então hoje, ultimamente, tem se levantado um movimento que a gente nem percebe tanto, não é tão nítido,
o agir desse movimento dentro do meio cristão, mas existe esse movimento tentando afastar as pessoas dessa esperança. Então, irmão Bruno, como é que eu me afasto dessa esperança? A partir do momento que você começa a se distanciar da palavra de Deus. Como eu falei, essa perspectiva de um futuro melhor, essa esperança de um futuro melhor é para os crentes fiéis em Cristo Jesus. Se a gente se afasta das Escrituras Sagradas, a gente começa a se afastar dessa esperança, dessa perspectiva de um futuro melhor, de uma esperança de um futuro melhor, e acaba caindo na perspectiva de futuro dos ímpios. Tá certo? Então essa perspectiva de futuro para os crentes, ela tem que ser sempre relembrada. E como bem falou o apóstolo João, que a gente fez a leitura aqui, quem tem essa esperança em Cristo, ou seja, do seu retorno, purifica-se a si mesmo. Tá certo? Então, se você acredita nessa esperança, você não vai receber ela de qualquer maneira. Você tem que estar guardado debaixo da palavra de Deus, para você ser beneficiado com essa esperança. Então é necessário essa autopurificação, não que a gente auto se purifique. Quando eu falo autopurificação, essa purificação individual, como o apóstolo falou, purifica-se a si mesmo, ou seja, a gente, através do sacrifício de Cristo, com o Espírito Santo, a gente deixar ser purificado por essa ação divina. Mas para isso acontecer, é necessário a gente estar debaixo da palavra de Deus e não distante. Então, que Deus abençoe você. Essa é a mensagem de esperança que eu queria trazer para você. O mundo aguarda coisas ruins. Irmão Bruno, como é que eu sei que o mundo aguarda coisas ruins? Faça a leitura do livro de Apocalipse. São só 22 capítulos. Faça uma leitura lá e observe o que esse mundo ainda espera. Então, o mundo ímpio aguarda momentos ruins. Entretanto, a Igreja de Cristo aguarda momentos gloriosos na presença do próprio Deus. Que eventos gloriosos são esses? O retorno de Cristo e, consequentemente, a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa mensagem venha trazer a esperança que o Evangelho está prometendo em Cristo Jesus e que você consiga ser participante dessa esperança.